O aço é produzido por pessoas e para as pessoas. Do minério, torna-se aço e, finalmente, chega até você. Neste momento em que o mundo está em alerta, o aço continua cuidando de vidas. Faz parte das tecnologias envolvidas na produção dos alimentos e ajuda a nos trazer a energia. O aço faz a diferença e a Usiminas também quer fazer a diferença para você, hoje mais do que nunca. Há 60 anos, começamos uma história na medicina diagnóstica e sempre pensamos no próximo passo para levar a saúde a cada vez mais pessoas, porque somos incansáveis. Trabalhamos dia e noite para atender nossos clientes e nossos parceiros. Investimos em tecnologia de ponta para oferecer mais agilidade, segurança e precisão. Por isso, somos referência em análises clínicas, anatomia patológica, toxicologia, diagnóstico por imagens e também exames especializados e medicina personalizada. Somos um grupo com 12 marcas e quase 6.000 laboratórios parceiros em todo o país. Juntos, atendemos o Brasil de ponta a ponta. Nos vilarejos da Amazônia, no sertão do Nordeste ou nos grandes centros urbanos, queremos levar o nosso apoio para todos. E somando esforços com médicos, laboratórios e operadoras de saúde, seremos muito mais fortes para alcançar nosso propósito: garantir o acesso à tecnologia em saúde a quem precisa, aonde estiver. Na velocidade do nosso mundo, é preciso mudar e se adaptar cada vez mais rápido. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais segue evoluindo para ser inovador, competitivo e eficiente. Para novas formas de fazer negócios, um banco ágil, acessível e com visão de futuro. Ideias que transformam e vão muito além do financiamento. Porque o futuro está sendo criado agora. BDMG, novas ideias para o desenvolvimento. Para que a gente já comece a pontuar algumas coisas aqui, vou só fazer um agradecimento antes da gente iniciar formalmente. Agradecer as empresas que têm apoiado aí o Espaço Conexão, Conexão Empresarial de maneira geral. Agradecer a Tempo, aos nossos associados a Tempo, a SMB Advogados, a Cicobi Credicom, a Usiminas, ao BH Airport, a Maison Holding, SML, a Forno de Minas, a Oi Soluções, a Tocha de Paula Advocacia Empresarial, a Jan Engenharia, a Anglo Gold, a Localiza Hertz, a Marte Minas, a Líder Aviação, a Vivo, a ArcelorMittal, a Corte Informática, a Anglo América, Rádio CBN, PIF-PAF, Porto Seguro, a CDL BH, a cada uma das empresas que tem acreditado nesse formato que a gente criou aqui desde o dia 17 de abril, em formato de lives, em específico ao grupo Hermes Pardini, a Unimed BH, a Usiminas, a DOR Consultoria e a Anglo América. Muito obrigado à participação de cada um de vocês. Antes de iniciar, então, antes da gente começar a nossa conversa com o Dr. Rodrigo Maia, responsável pela condução aí na Câmara dos Deputados nesse momento tão específico que o Brasil está vivendo de maneira geral, agradecer novamente a presença também do nosso presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rosco. Obrigado pela presença aqui conosco. Certamente você, Flávio, como responsável aí por liderar uma federação, uma instituição tão vigorosa e tão importante quanto a FIENG, deve estar sentindo na pele aí tanto os problemas que foram causados, ainda mais intensificados pela questão do Covid, essa questão sanitária, mas também a gente passa hoje por uma tensão política e econômica também muito grande, obviamente gerado por essas duas situações, tanto a questão da pandemia do mundo, quanto a questão dessa crise entre os poderes aí que está
assustando bastante o Brasil. Então, o objetivo aqui é escutar como que você, dentro desse ambiente, dentro desse círculo, está enxergando essa possível movimentação para retomar o desenvolvimento do Brasil, para poder pacificar esse clima que o Lafayette está convivendo lá diariamente no Congresso e certamente está fazendo um trabalho bem mineiro e qualificado. Ô Flávio, enquanto o presidente Rodrigo Maia não chega, conta um pouquinho, como é que está a sua visão em relação a esse nosso cenário? Bom dia, Gustavo. Bom dia, demais panelistas. É um prazer enorme estar aqui no Conexão. Nós estamos enxergando o quadro atual como um quadro extremamente preocupante, claro, inusitado, né? Eu diria que, tirando períodos de guerra, nós nunca vimos um cenário econômico tão desafiador e tão incerto. Mas a realidade é que aqui no Brasil a gente já tem os dois principais estados, São Rio e São Paulo, já atingindo o pico da pandemia e, com isso, já permitindo uma maior liberalização da atividade econômica. Então, aquele susto inicial do final de março e do início de abril, em que todos entraram em pânico, né, com o fechamento quase completo da economia brasileira, ele não se dá mais presente. Com isso, do ponto de vista econômico, nós já estamos vendo o aumento da atividade econômica por todos os indicadores e em vários segmentos. É claro que alguns estão sentindo mais do que outros em função da sua distribuição. Aqueles que puderam distribuir eletronicamente tiveram um cenário melhor. Claro que os setores de alimento, fármacos, esses segmentos também não foram afetados. E a própria extração mineral em Minas Gerais não foi afetada de maneira significativa. Então, a gente tem alguns segmentos do ponto de vista da indústria aqui em Minas que estão indo bem. E acredito que isso vai acabar puxando o resto da economia. Tem os R$600 que foi concedido pelo governo federal e tem a política de apoio também aos empregados da política da MP 936, que foram muito importantes para manter a população com nível de renda, mesmo num cenário crítico, e manter parte da população empregada. Então, acredito que a saída da crise do Brasil vai ser melhor e mais tranquila que em muitos países, em função dessas duas medidas que foram tomadas pelo governo federal e ratificadas pelo Congresso. A nossa preocupação ainda é o crédito, é uma preocupação muito relevante hoje para a retomada, mas a gente acredita que os fundos vão finalmente sair do papel. Nós temos boas perspectivas com o Pronamp, com o FGO e FGI, que podem irrigar a economia e pavimentar essa saída da crise o mais rápido possível. Acredito que aquela questão saúde versus economia está um pouco ultrapassada, foi vencido esse obstáculo que no início ele era um dilema muito relevante, e nós estamos vendo que onde tem atividade econômica, necessariamente não quer dizer que o vírus vai propagar mais rápido. O que é necessário são as medidas de prevenção. É o uso de máscara, álcool gel, distanciamento social, medidas de prevenção para evitar o contágio, não a atividade econômica. Acredito que o shutdown que foi feito lá no início foi para dar um tempo para se preparar e acredito hoje que boa parte dos hospitais está preparado. Com relação à crise institucional, eu estava falando um pouco mais sobre o viés da economia, Gustavo. Com relação à crise institucional, essa sim nos preocupa muito, embora a gente tenha percebido uma melhora do nível do diálogo, pelo menos com o parlamento. Isso não aconteceu no judiciário, mas a gente entende que com o parlamento, de maneira geral, houve algumas acomodações. A tensão maior hoje está no judiciário, no executivo com o judiciário, obviamente, e a gente entende isso como algo bastante crítico, não desejado, e que esperamos que seja vencida essa barreira. Acredito na força das instituições brasileiras e acredito que, vencida essa etapa, nós teremos caminhos para construir aí uma harmonia melhor entre os três poderes e também consolidar
esse processo da retomada. Então, vemos com preocupação essa crise institucional, mas acreditamos que temos lideranças capazes de resolver esse problema. E, com isso, pavimentar a saída da crise. Excelente te escutar, presidente Flávio. Mais do que clara a posição e bastante lúcida em relação ao que está se passando nesse momento pelo Brasil afora, pelo mundo afora. O presidente Sérgio, o nosso Flávio acabou de dizer aí, e deu, vamos falar, uma boa sinalização de esperança nessa retomada que tende a começar a acontecer a partir de agora. Citou a questão do Rio, de São Paulo, que passam a ter aí uma perspectiva de chegada ali no ápice do processo do vírus e começam a retomar algumas atividades, começam a abrir alguns fluxos, e isso parece, pelas notícias que a gente vai vendo pelo Brasil afora, está acontecendo em diversos locais, alguns com menos intensidade, outros com mais, mas realmente parece que está acontecendo isso. Hoje, por exemplo, eu estava vendo conversando com um parceiro aqui nosso do Conexão Empresarial, que é o João Kepler. Ele, depois de vários meses aí confinado, quietinho, já começou a viajar a partir de hoje. Então, as coisas, de fato, parecem que estão começando a ter uma expectativa. Você, a partir do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, está enxergando essa mesma sinalização? Bom, Gustavo, bom dia a todos. De fato, a gente começa a ter os primeiros sinais e acredito que o governador Romeu Zema tem sido aí um exemplo, né, em Minas Gerais e também para o Brasil, pelo programa Minas Consciente, né, um programa bastante responsável, com gatilhos baseado em dados, né, para recomendar a abertura gradual, né, usando parâmetros aí dos melhores protocolos e informações disponíveis e, obviamente, um programa de recomendação, haja visto que a responsabilidade pela abertura e fechamento cabe aos prefeitos, né? Do ponto de vista do banco, nós temos atuado, né, de maneira anticíclica, né, para dar o suporte para as empresas mineiras, municípios mineiros durante esse período tão desafiador do Covid. A gente lançou já o nosso primeiro programa no dia 16 de março, que foi o Pro Saúde, para pequenas, médias e grandes empresas, 38 atividades na área de saúde, equipamentos médicos, insumos, hospitais, clínicas, inclusive testes de Covid e equipamentos aí para o tratamento, né, e o diagnóstico do Covid. Então, muito bem sucedido, seguido de um programa para o turismo, depois um programa multissetorial para micro e pequenas empresas, e mais recentemente tivemos a boa notícia do volume recorde para a cadeia do café, quase 400 milhões de reais do Funcafé para a safra 2021. Né? Então, estamos atuando de maneira bastante robusta. Do ponto de vista do nosso desembolso, nós tivemos o recorde nominal histórico em maio, com quase 400 milhões desembolsados, e essa semana nós também cruzamos aí uma marca aí bastante importante de mais de 1 bilhão de reais desembolsados pelo banco até agora, dia 12 de junho. Então, o dinheiro está nas mãos dos empresários, nas mãos dos municípios. Nós estamos no final do nosso edital de municípios, que começou em 2019. Vamos contratar com municípios esse ano mais de 300 milhões de reais. Lembrando que Minas tem 853 municípios e mais de 80% tem menos de 30 mil habitantes. Então, faz a diferença para essas prefeituras poder contar com esses investimentos, né, ainda que em alguns casos de pequena monta, mas em municípios pequenos tendo um grande impacto. Né? É a capilaridade que o BDMG tem. Nós somos o banco que mais faz em número de operações
contratos com municípios no Brasil, em número de operações, então chega na ponta. E, ao mesmo tempo, a gente tem acompanhado a situação das empresas de diversos setores. Eu acho que o Flávio foi muito feliz de fazer cortes setoriais a setores mais resilientes, né? E que não foram tão afetados aí pelo Covid, e outros que estão em situação mais precária e vão ter uma retomada mais lenta, né? Enquanto a gente não tiver vacina, de fato, não existe uma solução definitiva e a gente precisa ir atuando com responsabilidade, ir se balizando e, na medida do possível, não permitir que a atividade econômica e os empregos sejam perdidos. É muito importante a gente encontrar formas de manter essa atividade bastante ativa, né? E poder manter aí os empregos, né, e a produção bastante ativos com responsabilidade. Esse tem sido o caminho que Minas adotou. Ótimo, caro Sérgio. Queria aproveitar esse momento aqui para poder escutar também o nosso Matheus Simões. Matheus Simões já pode, inclusive, fazer uma conexão com o que o Sérgio acabou de dizer. O Matheus agora, ele era vereador em Belo Horizonte, advogado extremamente reconhecido, um cara da melhor qualidade possível, e agora está na Secretaria de Governo de Minas Gerais, assessorando aí, contribuindo com Minas Gerais e assessorando o governador Romeu Zema. Caro Matheus, como é que é o cenário aí que você está enxergando também desse momento? De encontro ao que o nosso Sérgio acabou de falar? Eu acho que sim, Gustavo. Bom dia a você, PCO, presidente Flávio, ao presidente Sérgio e ao deputado Lafayette Andrada. Acho que o mais importante nesse momento é nós encararmos o fato de que a pandemia é uma realidade de médio prazo e não de curto prazo. A maior parte das pessoas imaginou lá no mês de fevereiro, março, nós estávamos falando de um problema que duraria alguns dias. Eu me lembro, inclusive, da primeira reunião que eu tive com representantes do setor produtivo no início da pandemia, e um deles me disse: não, a gente fecha as lojas agora, daqui uns 15 dias a gente reabre. E eu dizia para ele, falei, olha, nós não estamos falando de dias, nós estamos falando de semanas, de meses, em algumas coisas nós estamos falando de anos, para que as coisas voltem ao normal. Eu acho que as pessoas já estão compreendendo isso e, portanto, eu fico satisfeito de ouvir o que disse o presidente Flávio e o presidente Sérgio Suchodolski, que a gente está falando em olhar para frente no longo prazo, né? Eu dizia no começo dessa semana que é inconcebível não se pensar o futuro num momento de crise grave como essa. Então, pensar o futuro passa por reestruturar o ambiente de produção e o ambiente de geração de riqueza e de emprego, sabe, Gustavo? A minha maior preocupação nesse momento é conseguir conciliar a preocupação emergente de ter assistência para as pessoas que vão precisar de tratamento médico, e esse trabalho o governo tem conseguido fazer. Não é à toa que Minas tem o segundo menor índice de óbitos do país, e mais do que isso, também não é à toa que Minas tem um índice de ocupação hospitalar que é o melhor no Sul e Sudeste, garantindo condição de assistência para as pessoas, mas é preciso que a gente consiga conciliar essa atuação emergente com o planejamento de médio e longo prazo, porque nós estamos falando de 10 milhões de desempregados no Brasil ao longo dos próximos meses. E se nós não tivermos uma estruturação adequada para a retomada da atividade econômica, pensando no futuro, de como será o futuro das relações comerciais, de como será o futuro do financiamento, o presidente Sérgio estava falando disso, ou como será o futuro da produção do comércio e do investimento, como o presidente Flávio falou, nós corremos o risco de ter impactos ainda mais graves no pós-pandemia. Então, a minha expectativa é que Minas continue andando na frente do resto do país nisso. Somos o estado em melhor condição no Sul e Sudeste, que nós também sejamos aquele em melhor condição no momento de falar em voltar ao funcionamento das coisas nesse novo normal que vai se instalar daqui para frente. E aí, por isso, a minha tranquilidade e orgulho de trabalhar com um governador que não se envolve em polêmicas, que está mais preocupado em trabalhar do que em aparecer.
Eu acho que está muito positiva essas primeiras colocações aí, e eu sigo agora para o Lafayette. A gente teve aí essas percepções, tanto do presidente do FIEM, quanto do presidente do BDMG e o secretário do governo, Matheus Simões. A sensação é que as coisas tendem a começar a ter um caminho de retomada econômica e de novas expectativas aí. Na contramão disso, vamos falar assim, existe uma tensão política muito intensa, que possivelmente poucos já viram com essa intensidade. O próprio Paulo César, que acompanha esse processo há mais de 50 anos, está também impressionado com o que está se passando na atuação política, na tensão política que a gente se encontra hoje, e aí, especificamente, dentro dos poderes que dirigem o país, o legislativo, a partir do Congresso, a partir dos deputados, senadores, o executivo, com o presidente, os seus ministros, a associação que tem com ele para o comando do país, e, obviamente, o judiciário, que é a instância que regula esse processo todo no sentido da legislação, das leis, das obediências, dos deveres, e por aí vai. A tensão que existe hoje no Congresso, na Câmara dos Deputados, em relação a esse clima que se instalou, é muito intenso. Bom dia, Lafayette. Lafayette, eu vou emendar essa pergunta aí daqui a pouquinho, mas é para você falar um pouquinho sobre isso. Dar boas-vindas ao nosso presidente Rodrigo Maia. Muito obrigado pela presença aqui conosco no Conexão Empresarial. Você já esteve em algumas edições participando conosco de maneira presencial. Desde o dia 17 de abril, a gente começou a fazer conexão em formato de lives, de maneira 100% digital. E, caro presidente Rodrigo, primeiro, agradecimento. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Antes de passar a palavra e de fazer a primeira provocação, agradecer novamente a cada um dos contribuintes, dos colaboradores que estão conosco aqui hoje, começando aqui pelo presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rospi, o PCO que está aqui ao meu lado, jornalista, empresário, idealizador do Conexão, Matheus Simões, que é secretário de governo de Minas Gerais, advogado, foi vereador em Belo Horizonte, tem uma visão de Minas, de Belo Horizonte, do país, extremamente privilegiada. O Lafayette Andrada, que é deputado federal, deputado estadual em Minas Gerais por diversas vezes, e agora na Câmara dos Deputados também, defendendo aí uma história enorme que vem a partir dos familiares dele aí nos últimos mais de 100 anos. O Sérgio Guzmão, que é presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Agradeço a cada um deles e dou as boas-vindas oficial a você, caro presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Seja muito bem-vindo. Para iniciar essa nossa conversa, eu vou fazer uma primeira provocação relativamente óbvia, mas vou inserir algumas outras considerações. O Brasil hoje está passando por um momento absolutamente único, seja pela questão também única no mundo em relação à pandemia, mas junto com essa questão sanitária que apagou as luzes aí de várias partes do mundo inteiro, a gente está passando por um momento também muito delicado, que é associado à questão econômica, que a gente já vinha pelejando para melhorar ela, e agora com uma tensão política que não para nesses últimos anos, desde 2015, que a gente não sai de uma tensão política muito expressiva. Eu te pergunto, você é talvez um dos deputados, um dos parlamentares que juntam aí duas ideias muito claras. Você vem com uma parte de, vamos falar, renovação, de um cara que está num momento muito jovem ainda, mas com um volume de experiência muito grande. Você está aí com seus 50 anos e mais de 20 anos atuando na Câmara dos Deputados, se não me engano, desde 99. Então, é um acúmulo de experiência muito grande, não só pelas passagens, mas pela importância das suas passagens.
como líder, como presidente da Câmara, como filho de um cara que já tinha um histórico na política brasileira a partir do Rio de Janeiro também. Eu te pergunto, como presidente da Câmara dos Deputados, como parlamentar experiente que é, qual é o grau de problema que você enxerga que o Brasil tem hoje, nesse exato momento, 15 de junho de 2020, em relação a essa tensão política, judiciária e com os problemas econômicos? Como é que você está enxergando essa realidade nossa hoje? Olha, primeiro, bom dia a todos. Me desculpar pelo meu atraso, mas agradecer muito a oportunidade, me desculpar pelo adiamento da reunião da semana passada. Eu vou ser, vamos dizer, objetivo, eu acho que... Primeiro eu vou colocar um ponto de vista meu aqui, que eu acho que é muito importante. Há um certo erro na análise de muitas pessoas em relação a essa crise, que é um erro que se cabe, né, de qual é o melhor caminho para enfrentar a crise, né? Qual é o melhor caminho para que a gente possa, né, além de trabalhar para salvar vidas, salvar a nossa economia. E eu acho que um erro crasso é que a maioria das pessoas tende a acreditar, ou boa parte das pessoas que estão no mercado de trabalho, né, micro, pequenas e médias empresas, e com razão, pelo desespero, que é da noite para o dia, a atividade econômica em muitos setores fica quase a zero, e é tentar fazer um debate, gerar uma polêmica em relação ao isolamento, né? O que gera queda na economia não é o isolamento, o que gera queda na economia é o vírus, né? Se nós olharmos exemplos de países parecidos, na Europa, por exemplo, a Suécia e a Dinamarca, você vai ver que uma fez isolamento, outra não. A economia das duas caiu igual, né? Só que uma teve perda de vida de 100 por 1 milhão de habitantes, a Dinamarca, e a Suécia de 440 por 1 milhão de habitantes. Onde é que eu quero chegar com essa afirmação? É que o nosso problema é saber como organizar todas as etapas dessa pandemia, né? E todas as etapas da pandemia, elas precisam ser organizadas de forma técnica, de forma científica. O Brasil tem um problema grande de testagem, esse é um problema grave que o nosso país tem, até agora não resolveu. É uma questão fundamental para que a gente possa avaliar o melhor momento. Por exemplo, agora no Rio estão liberando, e a preocupação dos médicos é que você tenha uma retomada do crescimento da infecção, né, da contaminação nas áreas médias e baixas, classe baixa da sociedade. Então, a gente precisa compreender que nós temos, né, um vírus que, de fato, atingiu a área de saúde, atingiu a área social, atingiu a área econômica, e nós precisamos organizar em conjunto as soluções. Ainda temos, claro, esse conflito político que acho que gera uma sinalização muito ruim e uma insegurança para todos aqueles que estão vivendo essa crise no Brasil e aqueles que pretendem, né, já estavam com interesse ou vão começar a ter interesse em investir no nosso país. Então, é óbvio que a crise política é mais um ingrediente, do meu ponto de vista, completamente desnecessário. Então, acho que o que nos cabe nesse momento é, primeiro, compreender que o Brasil é um país continental. Então, nós vamos ter realidades distintas em cada uma das regiões em tempos distintos, igual os Estados Unidos. Então, é diferente, né, da pandemia num país menor, né, onde a situação está concentrada numa região, em todo o país, num determinado momento. A gente já teve um pico em São Paulo, que parece que está reduzindo, o Rio também, no Manaus, mas você vê que o Sul agora parece que começou a crescer. Então, são realidades distintas, e isso gera sempre mais dificuldade na articulação e na solução dos problemas. O que eu acredito é que nós ainda vamos ter aí um período ainda longo dessa crise e cabe ao Estado brasileiro organizar as soluções junto com os estados e municípios na área de saúde e junto com o setor privado na questão do emprego e da renda. Então, é muito importante, né, junto com isso, que a gente consiga destravar os programas de financiamento de micro, pequenas e médias empresas, que estão todos travados, e que daqui a pouco nós vamos perder as condições de conseguir salvar essas empresas, que são muito importantes. A gente sabe que uma empresa acaba e depois você não coloca nada no lugar e são empregos que vão indo embora. E a gente já está vendo, nós vamos ter um pico aí de crise econômica mais profunda no terceiro trimestre desse ano. Então, cabe ao governo federal, ao Congresso, aos estados e municípios e ao setor privado organizar os caminhos, sabendo sempre que
no momento onde a economia está muito parada, né, não tem saída, o Estado brasileiro vai ter que continuar organizando a área social, a renda dos mais vulneráveis, e vai ter que conseguir resolver de vez os financiamentos que foram prometidos, anunciados, as medidas provisórias que foram editadas, e que até agora pouco recurso chegou nas empresas. Lembrando, e já que se gosta de usar muito os Estados Unidos como exemplo, né, por exemplo, no setor de aviação, que é um setor que nós estamos vivendo uma tragédia, né? O governo americano botou 50 bilhões de dólares a fundo perdido nas empresas. Né? A gente não consegue nem resolver uma linha de crédito no BNDES de capital de giro para as empresas aéreas. Então, a situação, só como exemplo, imagina um país continental como o nosso, correr o risco de sobreviver apenas uma companhia aérea no Brasil. Então, são questões, e são muitas como essa não é a única, que precisam de uma solução. Se a gente for agora no Porto de Santos, você vai ver o volume de navios parados, sem ter o que fazer, né? Sem operação, sem missão e sem função nesse momento, mostrando uma grave crise que certamente todo o setor produtivo está passando e que cabe ao governo, com o parlamento, encontrar, dialogando com o setor produtivo, as soluções para que a gente possa superar essa crise, que ela não será superada com conflitos, né, nem com polêmicas, ela será superada por parte de todos, né, com união, diálogo e a construção desses caminhos. Eu ia pedir para, na hora que o senhor estava entrando, eu estava pedindo para o Lafayette começar a falar sobre a questão da sensação política na Câmara, no Congresso, de maneira geral, nesses momentos, mas eu vou aproveitar que o senhor falou sobre a questão econômica, essa variação que existe no Brasil afora, de vocações, de possibilidades, por aí vai. Eu vou pedir para o Flávio Rossi, que é presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, ele já nos deu uma posição no começo, quando o senhor ainda não tinha chegado, sobre a sensação que está em Minas Gerais, sobre as expectativas que tem. Então, eu foco no Flávio agora para que ele faça uma provocação efetiva ao nosso presidente da Câmara dos Deputados e dê uma situação geral sobre o nosso Estado e as perspectivas que a gente tem. Logo em seguida, a gente já começa a falar sobre esse campo político com o Lafayette. Bom dia, presidente Rodrigo Maia. Antes de tudo, quero parabenizar pelo excelente trabalho do Congresso aí, principalmente nesse período da pandemia. O Congresso tem sido muito rápido e tomado as providências que são necessárias, então agradeço em nome de todo o setor produtivo. Gostaria de dizer que nós entendemos que o pior da crise econômica vai ser o segundo trimestre, que nós estamos terminando agora, no mês de junho. Aqui em Minas Gerais, a gente já percebe uma retomada da economia. Aqui, felizmente, o governador declarou a indústria essencial desde o primeiro momento da pandemia. Então, nós não tivemos paralisações em função de obrigações legais das indústrias no estado de Minas Gerais, e fazendo até um contraponto que muitos dizem, aqui em Minas Gerais é um dos locais em que a pandemia progrediu menos, e eu reputo isso em parte ao funcionamento da indústria. Porque o funcionário, quando vai na indústria, ele recebe máscara, álcool gel, educação sobre como se comportar, distanciamento social, noção, e ele passa a ter uma realidade sobre a pandemia mais técnica, principalmente nas camadas mais baixas de nível salarial e também nível de renda. Enquanto que, contrapartida, se ficasse recluso em casa, são normalmente residências multifamiliares, em que moram não somente o núcleo familiar, mas às vezes filho do filho, sogra. É muito difícil manter o confinamento, e a gente percebeu que aqui em Minas Gerais não tivemos nenhum caso grave de contágio em indústria até o presente momento, e com isso a economia do Estado está reagindo melhor, e a gente entende que o Estado de Minas Gerais vai sair, na média dessa pandemia, em situação melhor do que a média dos estados brasileiros. A indústria vem retomando, extrativo mineral não teve nenhum embaque, alimentos não teve baque, setor fármacos não teve baque, e alguns setores ligados a e-commerce também não tiveram grandes dificuldades. Outros segmentos já passaram por uma dificuldade muito grande. O presidente Rodrigo Maia falou algo, e eu endosso plenamente, que é a dificuldade do crédito. O problema maior das empresas hoje é acesso ao crédito,
e, de fato, as linhas ainda não foram disponibilizadas e chegaram até o povo. Com base nisso, presidente, eu gostaria também de pedir ao senhor uma atenção a um provável refis para esse período da pandemia, já que várias empresas não pagaram seus tributos, houveram prorrogações por 90 dias, mas isso não é suficiente, já que, concordo com você, o terceiro trimestre também vai ser muito difícil, e essas prorrogações acabaram que os impostos que não foram pagos no segundo trimestre serão julgados para o terceiro trimestre. Então, há uma demanda muito grande de, pelo menos para esse período da pandemia, que todos os tributos que não foram pagos, até mesmo parcelamento de impostos anteriores, haja um novo refis para esse período. Eu não sei se isso é possível, se o senhor vê isso como possível na Câmara Federal, mas seria uma grande ajuda do parlamento nesse momento da crise. Presidente. Não é sempre possível, mas tem que tomar cuidado para a gente não misturar a pandemia com dívidas anteriores, né? Porque há uma cultura no Brasil de sempre esperar um novo refis. Isso faz muito mal para a economia brasileira, atrapalha muito, né, a economia, porque toda vez que tem uma crise se espera. Agora, eu acho que aquilo que aconteceu na pandemia, e fico feliz de saber que a gente está restrito mais ao segundo trimestre, não ao terceiro, diferente do que dizem as consultorias, que estão projetando um desemprego na ordem de 18%, mas se não será assim, melhor, né? E a gente, em algum momento, no segundo semestre, vai ter que avaliar esse assunto, né, com o cuidado de não misturar o passado. Uma coisa é aquilo que aconteceu na pandemia, aquela outra coisa é o passado, que a gente certamente vai ter mais dificuldade de misturar um tema com o outro, já que os parcelamentos anteriores estão acontecendo e esse período é que você vai precisar organizar de alguma forma para o setor produtivo. Mas o importante é que a gente consiga, junto com isso, fazer a reforma tributária, que é muito importante, vai ser um gesto importante do setor privado brasileiro, o trabalhador brasileiro, o servidor público colaborou muito com a reforma da Previdência, na administrativa o servidor vai colaborar muito, mas também o setor privado precisa ter um engajamento maior na reforma tributária, porque a simplificação do sistema tributário vai nos gerar condição de melhor competitividade, a redução da insegurança jurídica, né, também é muito importante para a decisão de investimentos de investidores brasileiros e estrangeiros. Então, nós vamos ter uma longa, extensa agenda no segundo semestre, que precisa ser construída dando soluções aos problemas de curto prazo, mas encontrar os caminhos para o desenvolvimento sustentável do Brasil a médio e longo prazo. Essas reformas, presidente, o senhor acredita que são factíveis de serem aplicadas, realizadas ainda nesse ano? O quê? Não ouvi. Reformas, você acredita que... O presidente, ontem, numa coluna no Globo, tem uma informação que o presidente disse que só vai encaminhar a administrativa no próximo ano. Então, isso depende, é prerrogativa dele. Se ele mandar esse ano, nós vamos tramitar. A tributária já está tramitando, a gente deve voltar nos próximos dias à comissão mista da tributária, que essa deve ser a prioridade da Câmara, pelo menos. Eu vou fazer uma conexão aqui com o nosso secretário de governo de Minas Gerais, o Matheus Simões. O Matheus, ele tem uma postura mais do que explícita em relação ao Estado, em relação à própria postura dos governos, de maneira geral. O próprio governador Zema sempre se manteve mais reservado, sem estar participando do bloco dos governadores aí em relação a essas demandas de executivo, dos governadores e por aí vai. E, pelo que eu percebo, essa postura do Zema tem só favorecido Minas Gerais. Então, eu queria que o Matheus, como secretário, como articulador também político do próprio governo, fizesse um comentário sobre esse momento, sobre a postura do Zema e o que ele enxerga que o legislativo pode colaborar ainda mais com esse momento que a gente vive. Obrigado, Gustavo. Presidente Maia, eu acho que, eu sempre repito, né, trabalhar com um governador como o governador Zema, que prefere tratar dos fatos que dizem respeito a Minas, do que ficar se envolvendo em disputas institucionais,
facilita a nossa vida, e eu vejo esse mesmo comportamento no presidente, a quem eu elogio pela forma tranquila com que conduz os trabalhos ao longo do tempo na Câmara de Deputados, e a quem o Brasil deve muito pela condução das aprovações feitas ao longo dos últimos meses e agora anos lá no Congresso. Nós estamos nessa semana, ao anúncio feito pelo governador do estado aqui, presidente Maia, às vésperas da apresentação da nossa reforma da Previdência, que o senhor, melhor que ninguém, sabe como é importante. E aí, gostaria de ouvir do senhor, o senhor falou já sobre as reformas que ainda não foram aprovadas, mas gostaria de ouvir um pouco do senhor sobre as reformas que já foram aprovadas em Brasília e que em alguns estados ainda não foram. Como é que o senhor vê essa necessidade de terminarmos as reformas previdenciárias nos outros estados e também ouvir um pouco do senhor o que o senhor enxerga da política de desestatização que está, de alguma forma, pouco veloz na esfera federal, mas que continua, especialmente nesse momento de pandemia, parecendo ser necessária para que a gente possa falar em retomada de investimento em infraestrutura. Bem, primeiro, obrigado pelas palavras. Claro que eu acho que o Brasil tem 4 eixos importantes. Um é a questão previdenciária, a organização do sistema previdenciário, que o sistema previdenciário no Brasil ele era e continua sendo em alguns estados que ainda não tiveram condição de fazer as reformas, a reforma concentrador de renda, transfere renda dos brasileiros mais simples, dos brasileiros que têm maior renda, né? A gente sabe disso, principalmente no serviço público. Nós temos uma administração pública que também concentra renda, principalmente no governo federal, né? Numa elite do serviço público dos 3 poderes, acho que nos estados não deve ser diferente. Nós temos um sistema tributário que tributa mais o consumo do que a renda, o que prejudica mais os trabalhadores do que a elite brasileira. E temos uma economia fechada, só 20% do nosso PIB é aberto, significa que nós estamos também privilegiando, muitas vezes, não todas, claro, com essa economia fechada, nós estamos privilegiando a não concorrência e reduzindo a concorrência, prejudicando o consumidor final, que é o cidadão brasileiro. Então, todos esses eixos são fundamentais que sejam organizados. Então, a reforma da Previdência foi um primeiro eixo importante. Aliás, tivemos um outro eixo, que foi a reforma trabalhista e a terceirização, que certamente, nesse novo momento, serão utilizados por muitas empresas, né? Nós tivemos uma redução grande dos litígios trabalhistas no Brasil, e isso vai ter um impacto importante nesse momento. A terceirização, ela certamente será um instrumento mais utilizado na reorganização, principalmente das empresas médias e grandes do nosso país, então terá um impacto também. Então, acho que esses eixos, o que já se fez, o que vai se fazer, é fundamental para que a gente possa melhorar o ambiente de negócio, a segurança jurídica no nosso país, né? É o que eu disse aqui, nós precisamos que toda a sociedade faça um esforço, uma união de esforços para que a gente possa melhorar. Eu sempre digo a todo mundo que o nosso problema não é o volume que a gente gasta, né? As pessoas ficam muitas vezes querendo mais gasto público, que nesse momento vai ser importante, é um momento atípico, o momento da pandemia, mas nós já temos uma arrecadação, uma carga tributária muito grande em cima da sociedade, como eu disse, distorcida, e que também está distorcida na qualidade, na concentração do seu gasto em despesas correntes. O Brasil e todos os países da América Latina, nos últimos anos, aumentaram muito os seus gastos em despesas correntes, em detrimento da política de investimento, das despesas de capital, o que significa que os países como o Brasil e a maioria dos países da América Latina investiram no passado em detrimento do futuro. É isso que nós temos aqui, um orçamento primário de 1,5 trilhão, que sobra 40, 50, 60 bilhões de capacidade de investimento. Então, nós precisamos melhorar muito a qualidade do gasto público. Por isso que a reforma administrativa, para mim, ela é tão importante, que a gente possa, sem mexer nos atuais servidores, que essa é uma decisão que está tomada pelo próprio Executivo, a gente possa organizar daqui para frente, né, um serviço público que olhe a questão da meritocracia, olhe uma carreira mais longa. Hoje as carreiras das categorias, né, das profissões da elite do serviço público são muito curtas, o salário inicial começa muito alto em relação à realidade e às condições do Brasil. Então, melhorar, organizar a máquina pública, olhando pelo lado da eficiência do serviço público, olhando a melhoria da qualidade do serviço público, eu acho que isso é muito importante. Na questão tributária,
Segurança jurídica, nós temos mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais de litígio tributário, que mostra a insegurança que o nosso sistema tributário gera, fora a complexidade das 27 regras do ICMS, também a dificuldade dos impostos federais, então a unificação dos impostos de bens e serviços e melhorar a qualidade da tributação da renda. Eu acho que tudo isso é muito importante e precisa ser discutido o mais rápido possível no Congresso, para que a gente gere as condições para que o setor privado possa investir a melhoria da qualidade das leis, como a lei de concessões, para que a gente possa melhorar os investimentos também com capital privado, não apenas capital público. Acho hoje, diferente do que eu achava antes, que a participação do poder público também é importante, como um ator importante investindo, mas tem que organizar direito o seu investimento para não acontecer como aconteceu no passado, onde se investiu muito com dinheiro público, o resultado foi muito pequeno para a sociedade, mas melhorando a segurança jurídica das leis, como eu disse aqui, como a lei de concessões, a gente vai ter condições, a lei de saneamento, entre outras leis, a gente vai ter condição de atrair o capital privado para investimentos no setor de infraestrutura, que é um setor fundamental para melhorar também a produtividade das empresas brasileiras, somado a isso também a geração de muitos empregos, né, para os trabalhadores brasileiros. Você falou sobre essa realidade que a gente tem no Brasil de maneira geral, a partir da provocação aí do Dr. Matheus. E aí, nessas últimas frases aí, nessas últimas falas, o senhor falava sobre a questão tributária, a importância de melhorar esse formato nosso. Vou passar a palavra para o Matheus para ele falar um pouco, para o Sérgio para ele falar um pouco sobre isso. Eu tenho um conhecido, um parceiro, que ele reclama bastante sobre essa questão dos ICMS. Ele tem uma empresa que fatura aí de 150 a 200 milhões de reais por ano e atua nas 27 unidades da federação. Ele tem que ter mais de 10 funcionários só para poder entender os tributos de cada um dos estados e conseguir manejar a empresa. Ou seja, ele tem um setor exclusivamente para poder ficar entendendo prazo, entendendo tributo, entendendo percentual, entendendo não sei o quê. E isso realmente poderia ser feito de uma maneira muito mais fácil e muito mais inteligente. Acredito que esse amadurecimento esteja chegando na Câmara dos Deputados, em quem de direito, de maneira geral, e acho que, de fato, é uma melhoria que nós vamos ter no campo privado e na geração de tudo na economia brasileira, muito positiva. Sérgio, você estava me falando aí que nesse último mês aí, anterior a junho, maio, se não me engano, vocês tinham colocado no mercado cerca de 300 ou 400 milhões. E nesse último período agora, contabilizado até o dia 12 de junho, foram mais 1 bilhão de reais distribuídos entre as empresas, entre o setor produtivo. Correto? Essa é a expectativa que você está tendo daqui para frente? Correto, Gustavo. Bom dia, presidente Maia. Um prazer poder ter essa interação diretamente com o senhor. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais é um banco de desenvolvimento cujo acionista é o Estado de Minas Gerais, é um dos poucos remanescentes, né, junto com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e o Banco do Desenvolvimento do Extremo Sul, dos 3 estados do Sul, que continuam em atividade. Nós temos 58 anos de vida, com uma história de contribuição para a diversificação e o desenvolvimento econômico e social aqui em Minas Gerais, e nesse momento de pandemia, seguindo a orientação do governador Romeu Zema, temos atuado de maneira anticíclica com uma boa performance. Nós somos o Banco do Estado, mas nós, seguindo o nosso estatuto, também temos uma carteira nos estados limítrofes. Então, de certa maneira, somos um banco regional que atua em 7 estados diferentes, financiando a cadeia produtiva mineira e também as empresas de outros estados que se inserem nessa cadeia de valor com Minas Gerais. O senhor falou um pouquinho de BNDES, o senhor falou de infraestrutura, que são áreas em que nós atuamos, não só no financiamento, mas também na estruturação de projetos. Nós temos uma área dedicada de estruturação de projetos, sob a liderança de um ex-secretário do PPI, que está conosco aqui em Minas Gerais. E nós temos também uma diversificação de funding com uma parcela importante vindo dos bancos multilaterais de desenvolvimento, nos quais o Brasil é sócio, como o Banco Interamericano, a CAF,
E temos buscado fontes novas em que o Brasil também tem uma parcela aí de responsabilidade e participação, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Nesse particular, o Brasil é fundador dessa instituição, que é praticamente um novo Banco Mundial, onde estão todos os países da União Europeia, desde 2015, mas o tratado está parado na Câmara dos Deputados. Ele já foi 8 vezes a plenário, é o PDC 1158, né? É um banco com sede em Pequim, e nós já recebemos indicações, inclusive por carta, de que estariam dispostos a fazer linhas de crédito para os bancos de desenvolvimento subnacionais, para o Banco Nacional de Desenvolvimento, por meio de um programa emergencial do Covid da ordem de 10 bilhões de dólares, né? O Equador e o Uruguai, aqui, que são nossos vizinhos da América do Sul, já ratificaram e já estão obtendo linhas de crédito. Então, dado o cenário de uma exígua participação no repasse de BNDES e de outras fontes de recursos públicos, e visando diversificar as fontes de funding, eu pergunto, presidente, se haveria a possibilidade, né, da gente ter essa ratificação do PDC 1158 o mais breve possível para termos acesso à linha de emergencial para o Covid, e também pergunto de outras alternativas que talvez estejam em discussão na Câmara dos Deputados para que tenhamos recursos para relançar a economia, né, dos nossos estados por meio de investimento em infraestrutura, financiamento a micro e pequenas empresas e outros setores. Não, sim, a gente deve votar nas próximas semanas. São 2 acordos, tem esse acordo, tem outro acordo também de outro tem o banco. Acordo sede do Banco dos BRICS, né, o New Development Bank. Eu fui diretor do New Development Bank. Era para ter votado. Vamos ver se a gente vota essa semana ou na próxima, no máximo. Pode deixar que a gente vai olhar isso com cuidado, que eu acho que esse fato está atrasado e a gente precisa ratificar logo esse acordo, porque tem implicações, como você colocou, práticas nesse momento, né, e nas relações do Brasil com esses bancos. Pode deixar. Não, maravilha. Pode falar, Sérgio. Obrigado, presidente. Só aproveitando, então, o ensejo na relação com a China, Minas Gerais tem a escola, o Inatel, né, que é uma escola de engenharia em telecomunicações, e no Inatel estão presentes todas as grandes empresas de telecomunicação. A própria chinesa Huawei está lá em Santa Rita do Sapucaí, aqui em Minas Gerais, há mais de 16 anos. Os grandes executivos, engenheiros que trabalham nas empresas de telecomunicações brasileiras são formados nessa escola, e agora começa a surgir o debate sobre o 5G e, eventualmente, o que poderia ser uma competição saudável de grandes empresas do mundo todo, aqui no Brasil, começa a ser politizada, e o tema aí de uma certa hostilidade à China surge. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema. Minha opinião é que politizar esse tema vai atrasar, encarecer, né, o custo dos investimentos na nova tecnologia. A gente sabe que a qualidade da China nesse tema é igual aos outros países, né, e com custos muito menores, né? As empresas de telecomunicação no Brasil já usam a tecnologia chinesa sem nenhuma preocupação em relação à utilização dos dados, esse debate político de que por trás disso teria o risco da soberania do país, das informações sobre o país. Eu acho que se o Brasil abrir mão dessa concorrência, com a participação dos chineses, que podem ganhar ou podem perder, mas a gente sabe que pelo custo deles é um custo menor, nós vamos atrasar a implementação do 5G no Brasil. O Brasil, mais uma vez, vai ficar para trás, né, na implementação de uma tecnologia que tende a ajudar muito, né, o desenvolvimento do nosso país. Então, eu espero que a gente deixe a política de fora desse tema, que a gente entenda a importância da concorrência. Primeiro, eu falei aqui sobre a abertura comercial do Brasil, né, concorrência para beneficiar o cidadão. E, nesse caso, né, se você não tiver essa concorrência e um produto mais barato, no final quem vai pagar a conta é a sociedade brasileira como um todo, e um atraso grande na sua implementação adequada do novo modelo no país.
Obrigado, presidente. Eu vou encerrando aqui a nossa live. Vou pedir para o Lafayette Andrada, que tem uma riqueza política extremamente conhecida pelo tempo todo. Eu queria que você falasse, Lafayette, na sua visão, brevemente, sobre esse momento e em relação ao seu questionamento ao nosso presidente Rodrigo Maia. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente, querido Rodrigo Maia, o Sérgio Guzmão, aqui do BDMG, o Flávio Rosco, que tem ajudado muito na Covid, presidente Rodrigo. A FIENG, aqui em Minas, ajudou nos hospitais de campanha, tem feito um trabalho muito parceiro com o governo Zema, que o Matheus Simões é o braço direito do governador, e Minas tem enfrentado de maneira relativamente tranquila, na medida do possível, a questão da Covid. Infelizmente, aqui a nossa capital, que anda derrapando um pouco, né, a administração municipal não conseguiu ter a mesma eficiência que o governo estadual nesse enfrentamento. O que eu queria fazer aqui, pedir um comentário do presidente da Câmara, Rodrigo, nós vemos esse embate institucional, executivo, no início do ano era executivo contra o legislativo, manifestações, e agora apontando mais no judiciário, mas eu percebo, e eu tenho essa intuição, e aí queria um comentário do presidente Rodrigo Maia, é que existe também um superdimensionamento por parte da grande imprensa, da grande mídia. Eu vejo, de longe, eu apenas lendo os jornais, vendo a televisão, eu percebo que a grande mídia não se esforça em conter a crise, em colocar o Brasil no rumo certo, mas aquele sentimento de jogar gasolina na fogueira e ver o circo pegar fogo. Assim, eu percebo muitas vezes a imprensa ela faz, sim, o seu papel de ter que mostrar, apontar os erros que estão acontecendo, mas muitas vezes eu vejo assim, ela carregando, né, numa visão que não é a visão da moderação, a visão da racionalidade, a visão de futuro, para onde vamos, como iremos, né? Em vez de entrar no deixa disso, fica naquela do... É um sentimento meu. Eu queria que o nosso presidente Rodrigo Maia, porque o presidente Rodrigo Maia, só antes de ouvir a palavra dele, é uma figura que tem um símbolo muito forte nesse momento. O Congresso Nacional tem sido aí a espuma, tem sido a esponja, né, que contém um conjunto de radicalismo em todos os sentidos, e a postura do Congresso, embora muitas vezes não reconhecida, tem sido, de fato, quem tem garantido a estabilidade do Brasil. E, nesse aspecto, o presidente Rodrigo Maia tem sido assim, um magistrado, tem agido assim, de maneira inteligente, esclarecida, olhando para o Brasil. Mas aí eu noto, infelizmente, eu noto que muitas vezes, não sempre, há exceções, há articuladores excelentes da imprensa nacional, mas a imprensa como um todo, eu vejo ela muito mais colocando gasolina do que buscando, né, o remédio, do que buscando o desenvolvimento, do que buscando a serenidade. Essa é a minha visão. Eu queria, uma visão particular minha, né? Eu queria entender como o nosso presidente Rodrigo Maia enxerga isso, porque ele é bombardeado diariamente, né, pela imprensa. Ele é sempre... a posição que ele tem é natural, é óbvio que ele seja, talvez, a pessoa mais assediada pela imprensa nacional, porque todas essas reformas que estão acontecendo, que foram citadas aqui, todas elas iniciaram na Câmara, todas elas iniciaram no Congresso. Nós estamos falando aqui da ajuda aos pequenos e médios empreendedores, nós estamos falando aqui de facilitar a fabricação de respiradores no Brasil. Tudo isso tem sido projetos de lei iniciados na Câmara dos Deputados. A Câmara que fez o projeto, o decreto de exceção que nós estamos vivendo, a PEC do estado de guerra, isso tudo nasceu na Câmara, né? E o governo vem implementando, às vezes com dificuldade, uma coisa aqui, outra coisa lá, mas a grande maioria, imensa maioria, dos remédios apresentados até esse momento, no enfrentamento da pandemia, surgiram da Câmara. E daí a importância, né, do presidente Rodrigo Maia, que tem sido o grande magistrado, que tem tocado essa agenda pesadíssima, árida, complexa, mas a Câmara tem sido
e volto a insistir, embora muitas vezes não reconhecido, o Congresso Nacional tem sido o grande colchão que tem mantido a estabilidade institucional e a estabilidade do país dentro de um panorama confuso e complexo de pandemia, que é, como falaram aqui, é quase como uma guerra. Mas é o Congresso que tem feito essa mediação. Portanto, eu quero aqui renovar aqui meus parabéns ao presidente Rodrigo Maia, que tem sido assim, uma mente extremamente lúcida, uma pessoa que tem sido procura serenar os ânimos de maneira democrática, escuta os contrários, sabe ouvir a lógica dos antagonismos e dali tirar algo que une as correntes diversas. Então, o papel dele tem sido fantástico. Sorte do Brasil de ter tido um Rodrigo Maia na presidência da Câmara nesse momento que nós estamos vivendo. Presidente. Eu vou pedir, eu só vou fazer uma colocação aqui para emendar a fala do nosso Lafayette. Tem uma pergunta aqui da Noeli Menezes, da CNN Brasil, que tem tudo a ver com o que o Lafayette acabou de falar e por isso eu acrescento a ela. Gostaria de saber do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentasse a operação deflagrada nessa manhã pela PF contra investigados no âmbito do inquérito que apura organização das manifestações antidemocráticas. E aí, obviamente, isso está associado ao que a grande mídia, a grande imprensa colabora para colocar nas informações, e tem que fazer, obviamente. Então, eu acrescento essas colocações aqui da Noeli Menezes, da CNN Brasil, no que o Lafayette falou sobre a questão da grande mídia, as repercussões que são dadas, e aí passo a palavra para o senhor já ir finalizando. Bem, primeiro agradecer a oportunidade a todos, né, essa última pergunta, agradecer ao Lafayette, que tem sido um grande deputado em Brasília, tem nos ajudado muito nesse momento tão difícil, né, da política, dessa crise da pandemia, da crise de saúde econômica, social. Eu divirjo do Lafayette em relação à questão da grande mídia. A grande mídia não é o poder moderador, como também não são as Forças Armadas, nem elas querem esse papel, né? A organização do sistema democrático, quem tem que organizar são as próprias instituições democráticas, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, né? Nós precisamos, como eu disse, sempre respeitar dentro da Constituição que as ações do governo federal, do próprio Legislativo e do Supremo, do Judiciário como um todo, né? Qualquer crítica, qualquer divergência, existem os ritos legais para que todos possam reclamar. Então, nós não devemos, de forma nenhuma, responsabilizar a imprensa pelos conflitos e pelo excesso de radicalização que tomou conta do Brasil, não de agora, desde o final do governo da presidente Dilma, mas no ano passado nós vivemos um radicalismo muito grande, de alguma forma continua, né? Nós sabemos, chegamos ao ponto no sábado de ver manifestantes, né, soltando morteiros para cima, em direção, né, ao Supremo Tribunal Federal. Isso é inaceitável que isso ocorra, uma ameaça a uma instituição, né, frases de movimentos de rede social ameaçando o ministro do Supremo Tribunal, em alguns momentos ameaçando parlamentares também. Então, isso tudo precisa voltar para o seu devido lugar, né? Acho que as instituições precisam dialogar, todo mundo precisa estar unido para o enfrentamento dessa crise, que não vai acabar amanhã, ela é mais profunda do que muitos estão achando, do meu ponto de vista. Mais um motivo para que a gente possa estar unido. A imprensa cumpre o seu papel, e se há uma radicalização na posição, em alguns momentos, eu não estou aqui para criticar poder nenhum, né, de alguns, né, não podemos esquecer que repórteres, em alguns momentos, têm sido agredidos, né, verbalmente. Então, isso tudo vem gerando, inclusive do ponto de vista da mídia internacional, dos atores econômicos internacionais, dos articulistas, uma crítica muito grande. Nós estamos discutindo democracia, Lafayette. Não é possível que o Brasil, né, desde que vem organizando a sua democracia, desde a Constituição de 88, volte a ter que discutir democracia. Isso é a pior coisa do mundo. E se há essa discussão, é porque há dúvida sobre o nosso sistema democrático. Se há insegurança em relação a isso, as reformas sozinhas não vão resolver o nosso problema. O Brasil precisa ter,
né, uma democracia sólida, que tem, do meu ponto de vista. Acho que também tem muita vocalização exagerada que, na prática, não é, vamos dizer, apoiada, a narrativa não é apoiada na prática. Você vê que até um momento, só para citar um exemplo, se falou que o ministro da Educação não ia fazer o depoimento, depois ele foi lá, fez o depoimento, então cumpriu o rito legal. Então, na prática, a gente não está vendo nenhum movimento de nenhum poder que eu digo, nem do Legislativo, nem do Executivo, contra a Constituição, mas a vocalização vai nessa linha de alguns, que gera insegurança, né? E gera esse debate que é muito ruim para o nosso país. Eu digo sempre, tem dois alicerces, querendo a gente ou não, né? Que são questão democrática e questão do meio ambiente. Isso são pré-condições de investimento de grandes investidores. O Brasil não tem poupança externa. Nós vamos precisar de interna, desculpa. Nós vamos precisar de poupança externa, e para isso a gente vai precisar de segurança jurídica, uma melhor relação de harmonia entre os poderes, principalmente executivo e legislativo, para que os investidores de longo prazo confiem e tenham interesse de investir no nosso país. Então, essa palestra aqui, essa videoconferência, não é para a gente criticar a B ou C, mas eu acho que a imprensa vem cumprindo seu papel. O que eu não gosto, Lafayette, é que a gente sempre gosta da decisão ou da matéria de jornal, da decisão do Estado de matéria de jornal, que é a nosso favor. Quando é contra a gente não gosta. Quer dizer, quando critica o nosso adversário, né, o pessoal não gosta, o pessoal gosta. Quando critica o nosso aliado, a imprensa está errada. O judiciário, quando decide a favor do aliado nosso, a gente apoia. O judiciário fez justiça. Quando vai contra, fala, o judiciário está politizado. Então, a gente tem que tomar cuidado para que nós não transformemos a imprensa que ela cumpra um papel que não é dela. O papel dela é informar. Se há uma nota de um presidente de um poder, do executivo ou do legislativo, que é polêmica, cabe à imprensa divulgar. Como é que não divulga morteiros em cima do Supremo, manifestação com roupas, né, sinalizando movimentos antirracistas americanos? Isso tudo é inaceitável para a nossa democracia. Então, eu acho que o momento radicalizado leva a informações mais duras por parte da imprensa. Mas eu acho que, pelo menos, temos uma vantagem. Com todos os conflitos, a imprensa continua tendo toda a liberdade de informar a sociedade, de fazer as suas análises, que são democráticas. E, é claro, aqueles que divergem têm todo o direito de fazer a sua crítica, né, fazer o seu debate, mostrar que pode ter excesso de alguns poderes. Mas o que eu acho que é o mais importante, eu disse isso há 2 semanas no meu discurso, Lafayette, nós estamos vivendo uma crise que não vai acabar amanhã, nós estamos vendo uma mudança, né, da forma de atuar de muitas empresas. A gente já está vendo empresas que vão começar a ter muitos funcionários trabalhando em home office, vai mudar muito a economia mundial. Essa não é uma crise que acaba amanhã, que eu disse, eu acho que ela é um pouco mais longa e vai precisar de cada um de nós, vamos dizer assim, paciência e equilíbrio de todos, para que o Brasil mostre união e responsabilidade para que a gente possa enfrentar essa crise em todos os seus aspectos, primeiro no da saúde, no da economia, na área social. Por exemplo, a questão dos R$600, do auxílio emergencial, com o desemprego ainda 18%, com a renda, a informalidade aumentando no Brasil. O que nós vamos fazer? Não tem jeito, nós vamos ter que fazer esse debate e o governo vai ter que entender que esse debate é fundamental e que essa renda ela é fundamental por mais algum período. Ninguém está querendo aqui, né, prejudicar o Poder Executivo, né, destruir as contas públicas. Até por isso nós criamos a PEC da Guerra, que todos os gastos da pandemia estão limitados ao ano de 2020. Nada é gasto permanente, o que vai dar muito conforto ao governo a partir de 2021. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite, principalmente ao Gustavo e ao Lafayette, a oportunidade, colocar sempre à disposição. Esse tipo de debate nos ajuda a formar a nossa opinião, a conhecer a realidade de um estado tão importante como Minas Gerais, tem uma situação atípica em relação a outros estados também, em relação ao próprio Sudeste brasileiro, e que o aprendizado em relação ao estado de Minas, às prefeituras, claro, começando pela capital, óbvio, nos ajuda a compreender os cenários e nos ajuda a legislar de forma mais, vamos dizer, objetiva e com melhor foco nesse momento ainda, que ainda temos muitas matérias que precisam ir a voto no Congresso Nacional. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Agradeço, caro presidente, agradeço aos nossos convidados, Lafayette, Sérgio, Matheus, PCO fazendo a finalização aqui, agradeço às empresas participantes e só peço que o PCO, então, faça esse encerramento do nosso Conexão com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Presidente Rodrigo Maia, eu queria fazer um comentário que ontem, aliás, anteontem, foi feito pelo ministro Carlos Mário, elogiando o seu pai, o nosso César Maia, que eu conheci bem, que ele teve a dignidade de sair da política para deixar que você ocupasse o lugar e está ocupando muito bem, com essa sua liderança firme e que, nesta nossa crise, a sua palavra é sempre importante. Eu queria dizer o seguinte, você, como presidente da Câmara, não vai conseguir que haja uma união dos poderes? Está na hora do presidente da República, eu acho que você tem conversado com ele, chamar, e eu já fiz essa sugestão aqui, chamar os ex-presidentes da República para uma conversa e que ele ouça as experiências que tem, porque eu acho que ele está, sei que você já falou com ele, mas seria importante isso. O que você acha dessa chamada união? Porque com os governadores ele já não está mais falando. É importante. União de todos. O Brasil precisa de união. O Brasil precisa de união no enfrentamento à crise. E vamos deixar a eleição para o momento da eleição. Nós não temos eleição nacional esse ano. As eleições municipais não podem contaminar o cenário de ação, principalmente da esfera estadual e da esfera nacional. Obrigado, presidente Rodrigo. Obrigado a cada um que esteve conosco, aos participantes que estiveram conosco aqui até agora. Muito obrigado a todos. Valeu pela presença e até o próximo Conexão Empresarial. Obrigado. Até mais. Obrigado.